Eu quero começar esclarecendo o que é a bênção e o que é a maldição. Para isso, eu quero ler Deuteronômio 11, 26 a 28, que diz assim: prestem atenção. Hoje eu estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje estou dando a vocês, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje ordeno a vocês para seguir deuses desconhecidos. Então, esse texto é um texto muito rico que começa dizendo: prestem atenção. O próprio Deus nos chama a atenção para prestar atenção naquilo que ele vai dizer. E ele ensina, ele mostra, ele nos apresenta a bênção e a maldição. No capítulo 28 de Deuteronômio, e eu te convido a depois do programa você ler e reler, o Senhor vai falar exatamente aquilo que nos traz a bênção e a maldição. Mas por esse texto nós já conseguimos identificar que a bênção é igual à obediência. Então, para nós termos bênçãos, nós precisamos obedecer. Em contrapartida, a maldição é igual à desobediência. Então, quando existe uma desobediência, a colheita vai ser maldições e, consequentemente, se afastar dos caminhos do Senhor. Olha para esse texto de Deuteronômio 30, 19. É o texto que o Senhor vai estar praticamente dando uma linha, ele vai alinhavar, ele vai arrematar tudo o que ele falou durante o capítulo, principalmente em Deuteronômio 28. Olha o que diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então, nós começamos a ler o texto de Deuteronômio 11, quando o Senhor fala para nós prestarmos atenção para aquilo que ele ia dizer. E aí, então, ele vai falando todo o capítulo, chega no capítulo 28, ele descreve, ele esmiuça, ele detalha as bênçãos e as maldições. Ou seja, se você fizer isso, você vai ter bênção sobre a tua vida. E ele fala quais são as bênçãos. Se você tiver aquilo, você vai ter maldição sobre a sua vida. E ele também descreve o tipo de maldição. Mas, quando o Senhor chega nesse texto de Deuteronômio 30, ele diz que ele toma os céus e a terra como testemunhas. E ele está querendo dizer que existem seres espirituais, anjos e demônios, que nos assistem o tempo todo. E Deus, através da sua palavra, ele tinha acabado, né, porque nós estamos agora em Deuteronômio 30, ele tinha acabado de descrever as bênçãos e as maldições. Então é como se ele estivesse nos falando o seguinte: eu tenho testemunhas nos céus e na terra, porque vocês foram ensinados. Eu deixei essa palavra de esclarecimento para que vocês saibam exatamente aquilo que vocês têm que fazer para ter as bênçãos e as maldições. Só que o Senhor, ele nos dá um conselho. Ele diz assim: escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a sua descendência. Tu e a tua descendência. E aqui nós temos uma chave tremenda, porque nós começamos a entender que um abismo chama outro abismo. Ou seja, desobedecer é igual pecar. Pecar é igual ser amaldiçoado. E quando a pessoa está debaixo de maldição, o que acontece? A morte. Porque o pecado traz morte. Em Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Que morte é essa? Primeiro, a morte espiritual.
e depois a morte física. E nós temos, como eu disse, uma chave aqui. Quando nós pecamos, a consequência desse pecado não é só sobre a nossa vida, mas também os nossos pecados, as nossas transgressões e as nossas iniquidades também comprometem a nossa descendência. É por isso que o Senhor nos alerta a que nós venhamos escolher a vida, a bênção, a obediência, para que vivas nós e a nossa descendência. Vamos então aqui para Êxodo, no capítulo 20, no versículo 5, que diz assim: Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, esse texto confirma que pecados, transgressões e iniquidades, nós vamos aprender isso nos próximos programas, quando eles não são confessados nem arrependidos, eles trazem maldições. É o que nós chamamos de heranças, né, geracionais, maldições hereditárias, iniquidades geracionais, não importa o nome, é tudo a mesma coisa. Esse nome, essa nomenclatura, né, quer dizer que o pecado, a transgressão e a iniquidade traz consequências não só para as nossas vidas, mas para os nossos filhos, netos, bisnetos e tataranetos, se nós não nos posicionarmos e nos arrependermos. Mas olha o que diz em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 6. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, olha só, quando nós aprendemos o caminho da obediência, quando nós obedecemos ao Senhor, o Senhor também, Ele nos abençoa, mas Ele também abençoa até 1000 gerações. Então, ou seja, o poder da obediência, o poder das bênçãos sobre as nossas vidas e sobre as nossas futuras gerações, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, é infinitamente maior. Para você observar e refletir como é poderoso o caminho da obediência. E é justamente por isso que o inimigo ele faz de tudo para colocar uma pedra no seu caminho, para te fazer tropeçar, para te fazer com que você venha pecar, errar, falhar e não se quebrantar. Porque ele não quer que haja confissão, ele não quer que haja reconhecimento do pecado, ele não quer que haja um arrependimento genuíno, porque é isso que traz cura e libertação. Então, através desses textos que eu trouxe de Êxodo, nós estamos falando de legado. Quando nós falamos de futuras gerações, nós estamos comunicando a respeito de legado. Então eu te faço uma pergunta hoje. Qual legado você está deixando para os seus filhos e para as suas futuras gerações? Você está deixando um legado de bênção e de vida ou um legado de maldição e morte? Muitos contestam essa verdade bíblica de que as iniquidades alcançam as futuras gerações. Mas eu quero te dizer que se você ignora ou se você ignorar essa verdade, a libertação nunca será completa na sua vida, porque vai sempre ter uma voz do inferno te acusando e chegando diante de Deus para reivindicar algo que foi feito, que foi praticado, um pecado que foi praticado de repente por um ente que você nem conheceu, por um antepassado que você nem conheceu. O que vem a ser libertação?
muitos não têm uma compreensão plena do que é libertação. Para a maioria, libertação é o ato de expulsar demônios, mas não é só isso. Se você expulsa um demônio no nome de Jesus, ele vai ter que sair por conta do nome de Jesus. Mas a causa que faz com que aquele demônio esteja ali, agindo naquela vida, vai continuar ali. Porque os demônios, eles só agem quando eles encontram uma porta aberta. Ou seja, quando o homem ou a mulher abriu uma porta de pecado para que ele entre e faça um estrago. Então não adianta simplesmente expulsar o demônio e não tratar a causa. Porque como diz a palavra de Deus, eles vão voltar. Eles vão voltar mais fortes, porque eles vão trazer demônios piores do que eles. E o estado da pessoa vai ficar pior do que estava. Então, quando você trata a causa da infestação demoníaca, essas brechas são fechadas. O grande problema é que a maioria das pessoas não sabem a causa que as prendem. Mas, através dessas ministrações que eu vou trazer semanalmente, eu vou abordar todas as áreas da libertação. E em algum momento você vai se ver em alguma situação. Porque nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos temporariamente dentro de um corpo. Então, muitos acham que o problema é só a questão da libertação. Mas eu te digo que não é só a questão da libertação. Existe uma parte desse ministério que é chamado de cura. Cura da alma, cura das feridas da alma, cura interior. Não importa a nomenclatura. O importante é que o ministério de cura, ele trata a alma, ele trata as emoções. E o ministério de libertação, ele trata mais as questões espirituais. Mas esses dois ministérios, eles se complementam, eles se completam, eles caminham juntos. Por quê? Porque feridas na alma são portas de entrada para demônios. E tem muitas pessoas que nunca se comprometeram com trevas. Tem muitas pessoas que nunca se envolveram com nada que compromete a sua parte espiritual, vamos dizer assim. Mas são pessoas muito feridas. São pessoas que nasceram num lar totalmente disfuncional. E, por conta disso, as feridas na alma veio deturpando a sua identidade, veio moldando o seu caráter para fazer com que se tornasse escravas ou escravos de Satanás. Então nós vamos trabalhar com isso também. Nós vamos falar das feridas na alma. E aí você vai começar a entender. O quebra-cabeça vai começar a ser montado dentro de você. E aí você vai falar, então eu estou sofrendo isso por conta da consequência que isso me trouxe. E aí as coisas vão ficando mais claras. E esse é o objetivo. O objetivo desse programa semanal é te trazer cura e libertação. É fazer com que tudo aquilo que o inimigo tem feito na sua vida seja dissipado. E então, a luz do Senhor venha brilhar na sua vida. E a promessa de João 10:10 seja cumprida. Porque em João 10:10 diz que o ladrão, ele só vem para matar, roubar e destruir. Mas a segunda parte do versículo diz que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, para que a promessa da parte B desse versículo seja cumprido na sua vida, você precisa então entender as prisões que tem acometido na sua vida. E nós vamos fazer isso. E eu creio que você vai contar testemunhos maravilhosos em nome de Jesus.